Mateus 24,14 diz que essas boas novas do Evangelho seria pregada em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. Só assim viria o fim. E Jesus também falou: ide e fazei discípulos de pessoas de todas as nações. Não para igrejas, irmãos, não para templos humanos, mas para Jesus Cristo, tá bom? Ali em Atos, capítulo 17, versículo 24, deixou bem claro: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mão de homens. Deus não habita em igrejas, em templos. Será que não é por isso que as pessoas estão tão decepcionadas? A maioria das pessoas, muitas se afastando de Deus, pessoas sinceras que tentam agradar a Deus. Vamos entender, meus irmãos, se nós precisamos de igreja, de templos, de um pastor, para se aproximar de Deus. Ali no início, na Bíblia, fala de Adão e Eva, que eles eram perfeitos e não precisavam de um intermediário para se chegar a Deus. Eles só precisaram de um intermediário, fazer sacrifícios, sacerdotes, depois que eles se erraram, né? E ficaram do lado do inimigo, do opositor. Eles perderam aquela relação direta com Deus. Quando começou a surgir os templos, né, entre os israelitas, que precisava de um sacrifício de animais pelo perdão dos pecados, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Eram os sacerdotes que se chegavam até ali, tá bom? Então, o que acontece? Qual que é o objetivo do sacrifício de Jesus Cristo? A Bíblia fala, meus irmãos, as Escrituras, que ele é um rei e sacerdote e sacrifício ao mesmo tempo. A maneira de Melquisedeque. Como que Melquisedeque era um sacerdote e rei ao mesmo tempo. Ele oferecia sacrifícios, tá bom? Nenhum rei poderia oferecer sacrifício. Só os sacerdotes, levitas, que foram separados ali. Só que Melquisedeque não poderia oferecer a ele mesmo como sacrifício, porque ele era um pecador e uma pessoa imperfeita. Aí é o objetivo de Deus ter enviado Jesus Cristo para nós, que nasceu de uma virgem imaculada, né? Um sacrifício perfeito, puro, santo e aceitável a Deus. A importância do sacrifício. Quando os sacerdotes ali faziam um sacrifício a Deus, havia uma cortina. Ele não poderia ultrapassar aquela cortina. Ele fazia o sacrifício em frente à cortina. Por quê, meus irmãos? Porque ele era pecador. E aquela cortina separava Deus da humanidade pecadora. Ninguém poderia ultrapassar aquela cortina para oferecer um sacrifício a Deus. É interessante, meus irmãos, que ali em 2 Crônicas, capítulo 23, versículo 6, fala assim, que apenas os sacerdotes e os levitas de serviço podem entrar no templo, pois foram consagrados. O restante do povo deve obedecer e ficar do lado de fora, tá? Só os sacerdotes poderiam entrar ali. Quando Jesus ofereceu o seu sacrifício humano, puro, perfeito, em benefício dos nossos pecados, pelo perdão dos nossos pecados, o que acontece? Aquela cortina ou véu simbolizava a separação entre Deus e a humanidade, não é verdade? Refletindo a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Quando Jesus ofereceu-se ali como sacrifício, aquela cortina foi rasgada. Como nós vemos em muitos filmes, né? Quando Jesus morre ali na cruz, né? Ou no madeiro, aquela cortina é rasgada. A partir daquele momento, ele foi até Deus e ofereceu o seu sacrifício puro, perfeito, um humano, né, que perdeu a vida eterna, que foi Adão, por outro humano perfeito, como Adão, que os dois eram filhos de Deus, como sacrifício por nós, pelo perdão dos nossos pecados. E aqui também em Hebreus 5, capítulo dos 5 ao 10, irmãos, nós temos que entender para poder não ser enganados pelas religiões, pelas pessoas. Ali fala, Jesus não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote. Ele era humilde, né? Diferente de muitos pastores hoje em dia, né? Mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo, você é o meu filho, hoje eu gerei. E em outra passagem diz, você é sacerdote para
sempre. Nós não precisaríamos, meus irmãos, de um intermediário para chegar até Deus. Porque quando Jesus morreu, a cortina do santuário do templo foi rasgada. Nós teríamos livre acesso para chegar diretamente, olha a honra, meus irmãos, chegar diretamente a Deus, sem aqueles sacrifícios de animais, sem sacerdote, sem pastor, sem intermediário, nós chegaríamos até Deus, tá bom? Ali em Mateus, capítulo 27, do versículo 50 ao 54, meus irmãos, presta atenção, deixa bem claro, meus queridos. A cortina que separava o lugar do Altíssimo do templo foi rasgada de cima para baixo. A terra estremeceu e as rochas se separaram. Para nós termos acesso, o nosso sacrifício já foi pago, nós chegamos a Deus em nome de Jesus Cristo. Ali deixa bem claro, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desde que nós andamos em santidade também, né, meus irmãos? Procurarmos fazer a vontade de Deus, senão nós também não vamos ter acesso, porque nós somos imperfeitos e pecamos. Nós devemos pedir perdão dos nossos pecados todos os dias para ter acesso e levar a sério, né, meus irmãos? Porque quando nós nos arrependemos, nós ficamos muito tristes com nós mesmos, né? E não procurar repetir, fazer de prática aqueles pecados. Assim nós vamos ter acesso a Deus sem precisar de igreja, de pastores, de sacerdotes, de intermediários nenhum, meus irmãos. Tá bom? Esse sim é o verdadeiro cristianismo, onde Jesus está reunindo os seus verdadeiros seguidores, a igreja, sua igreja espiritual, onde na hora certa o joio e o trigo ia ser separado. Por enquanto está crescendo tudo junto, viu, meus irmãos? Mas na hora certa, ali vai ser separados. Jesus já está separando, tá? As ovelhas do cabrito. É o conhecimento que nos leva à vida eterna, o conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos, tá bom? E nós podemos compartilhar com os outros, para pessoas entender e se achegar a Deus e ver a importância do sacrifício de Jesus Cristo para nós, viu, meus irmãos? Fique com a paz de Deus, Jesus Cristo, você e toda a sua família. E Deus nos deu, Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios da nossa vida, da nossa família, tá bom, meus irmãos? Não precisamos mais de ninguém para nos ajudar, só Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo. Fiquem todos na paz de Deus, meus irmãos.